Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Quem sabe você vai ouvir numa manhã ou numa tarde esse vídeo, né? Nós vamos estar começando o discipulado e falando sobre o Sermão do Monte, a qual Jesus fez para os seus discípulos ali e que serve para nós que estamos iniciando a nossa jornada cristã. A palavra do Senhor em Mateus 5, versículo 1 em diante, é uma palavra direcionada aos discípulos do Senhor, à multidão, às vidas que viriam servir ao Senhor, que diz assim: o sermão da montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem, vamos parar por aqui para nós estarmos falando sobre esse estudo, né? No capítulo 5 de Mateus continua o tema do reino dos céus. Esta é a frase característica deste evangelho do rei. O Sermão do Monte chama-se o Manifesto do Reino dos Céus. O manifesto é a declaração da política do governo que está para entrar no poder. Mas o Manifesto do Reino dos Céus não é uma política, nem um código de leis, nem qualquer imposição do rei sobre os seus súditos. O Reino dos Céus é espiritual e não veio com visível aparência. Os judeus esperavam um reino material, político e militar. Vindo com aparência visível, o Senhor Jesus disse aos fariseus: não veio o reino dos céus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino do céu está dentro em vós. Lucas 17, 20 e 21, você pode estar conferindo. Jesus Cristo, o rei, estava no meio deles, porém não como reis da terra, e sim como mestre, chamando e ensinando os seus discípulos, aqueles que prosseguiriam fazendo a obra do Senhor até alcançar nós e nós te alcançarmos, você que está nos ouvindo nessa tarde, que Deus tem um grande propósito na tua vida, na tua família, no meio dos teus amigos, e Deus quer realizar essa obra através de mim e de você. No capítulo 4, lemos como os discípulos foram chamados. E no capítulo 5, eles se encontram diante do Mestre, aprendendo dele para o seguir. E desta maneira que o reino dos céus avança. Os discípulos do Senhor no monte foi dirigido aos seus discípulos. O discurso, melhor dizendo, do Senhor Jesus no monte foi dirigido aos seus discípulos. Nós que estamos aprendendo e aceitamos Jesus, ou ainda os que não aceitaram ainda, nós estamos aprendendo através do sermão a servir o Senhor, aprendendo o que é o reino dos céus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. O povo também subiu e no fim do discurso estava com ele. Mateus dá ênfase ao ensino e relata 5 discursos do Senhor Jesus. As 9 bem-aventuranças descrevem as atitudes e o caráter dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Dos versículos 3 a 12, o Senhor Jesus não apenas descreve o caráter dos seus discípulos,
mas também anunciou os princípios que operam no reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. Então, quando nós viemos para Cristo e nós começamos a participar do reino do céu, nós somos felizes e bem-aventurados.